Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 6, lição extra, parte 2. Nós vamos estudar Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Então, nós vamos fazer a continuidade, da continuação aos estudos dentro dos tópicos e da palavra de Deus que está no livro de Neemias, no capítulo 1, capítulo 2, e vamos ver isto, ok? Com muita propriedade. Vamos continuar o nosso assunto, continuando a aula de número 1. Vamos lá. Nosso comentário de hoje sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Vamos lá? A maioria das pessoas, quando recebe glória, quando recebe poder, aquisição de ouro, de prata, dinheiro, status, a maioria dessas pessoas esquece, infelizmente, até dos seus. Mas estamos estudando Neemias, que quando ele soube dos restantes que estavam lá em Judá, que estavam na miséria, Neemias era um homem diferente, porque nós temos os carnais, os naturais e os espirituais. Então, a maioria das pessoas que recebe glória, elas não querem receber no seu coração a história passada da sua família. E nem de ninguém. Nem ajuda ninguém. Onde está Neemias? Veja o texto bíblico. Ele está, 1, na fortaleza. 2, no palácio. 3, na capital. Ele mora exatamente no palácio e trabalha para o rei. Muitos, geralmente, que estão nesta posição, atualmente neste mundo, se esquecem exatamente dos miseráveis do seu próprio povo, que passam necessidade. Então, nem com o estado da casa de Deus, eles estão nem aí. Então, quando Deus coloca alguém na bênção, é porque Deus quer que esta pessoa seja Neemias. Se você está na bênção, Deus está mostrando que essa história de Neemias é para você também. Então, no poder e na autoridade, quando alguém está, quando Deus o coloca, Deus quer que sejamos Neemias. Deus quer que você seja um ponto de referência para abençoar os que estão em miséria junto ao seu povo. Muitos jamais vão pensar no seu povo, muito menos nos outros povos. Versículo 2. Veio o Espírito Santo. Aqui é Anani. Tipologicamente o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que é um dos irmãos de Neemias. Então Anani vai até Neemias. Meus irmãos, essa história mostra que Esdras já estava muito velho. Já havia se passado 49 anos. Esdras já ancião. E Anani vai até o seu irmão com uma comitiva. E Neemias pergunta como estão os judeus que escaparam exatamente do cativeiro. Eles estão em fome. O que adianta estar em liberdade, mesmo não sendo cativo, porque está em liberdade, mas está em miséria. Jesus disse: quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre.
Não adianta ter liberdade se a cidade está derrubada. Como ter liberdade se os muros estão fendidos, as portas estão caídas, estão queimadas? Mas se você for libertado por Jesus, pode ter certeza, os muros, a casa e o templo vão ser edificados. Dos muitos familiares nossos, vai aparecer um na história, que será o Anani, que vai lembrar de alguém que tem posição na sua família que pode o ajudar. Glória a Deus. Então, este alguém trabalha no reino. Nós temos um irmão que mora no palácio, e ele está bem de vida. Ele não vai vir até nós, mas nós vamos até ele. E foi isso que aconteceu. Neemias recebeu a visita do seu irmão, e aqui nós temos a junção de duas partes ao se encontrar: Anani e Neemias, o Espírito Santo e Jesus. O remanescente, tipo da igreja, e o Espírito Santo é aquele que vai até Jesus, levar as nossas orações, que clama por nós e clama melhor, e vai contar as nossas necessidades. Nem sempre os que escapam antes do tempo, das circunstâncias adversas, vão ter vida boa, vão prosperar. Então, o remanescente está ali, mas não é para enriquecer. Ele está ali, mas é como semente. Eles estão ali, mas ele tem apenas o DNA. Foi Deus que preservou. Então Deus vai levantar dentro do remanescente um referencial para uma grande nação. Este será o papel do remanescente: ser fruto de uma semente, ser uma semente para ser fruto de uma grande nação. Só sobrou um, sobrou o DNA, sobrou uma futura geração. O remanescente, ele sobrevive em qualquer lugar. Glória a Deus. Então, a missão do remanescente é manter a incorrupção da semente. Então, no versículo 4, veja que quando Neemias chega no lugar desolado, o que é que ele faz? Presta atenção. Ele se senta, entra em luto. E o propósito do luto é lembrar dos tempos bons vividos, antes da destruição, das mortes. E ele chora. Então, por que o luto? Por que o choro? Porque aonde nós estamos exatamente deixando para trás tudo que está pendente na nossa vida, o que há no passado. Então Deus vai fazer com que a gente entre em luto para podermos nós alcançar o futuro. Quem não entra em luto sempre vai ter problema com o futuro, porque levará sempre lembrança das coisas passadas. E Deus, Ele quer que ao entrar em luto, em choro, as lágrimas venham nos curar. Glória a Deus. Então, o luto faz parte da nossa história. E Deus vai nos dar vitória quando nós estivermos em lágrima, porque as lágrimas do luto vão nos sarar. Após o luto, vai haver uma nova etapa na nossa vida, que é a chamada que Deus tem para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias estava orando há muito tempo,
diante de ti, ó Deus. Ele rogava, mas ele trabalhava para o rei do Império Persa. Mas ele tinha o Rei dos Reis. Qual foi o resultado? O resultado é que Neemias guardava os mandamentos de Deus. E quem guarda os mandamentos de Deus tem promessa de ter a sua família, a sua casa e o templo. Glória a Deus. Neemias orava há anos escondido, porque o texto diz, ele orava dias e noite. Versículo 6. Então, ele era o controlador de qualidade do vinho do rei. E ele colocava a sua vida em risco por ser copeiro do rei. Havia outros copeiros, mas este era o copeiro só do vinho. Havia do alimento, mas este era só do vinho. O que nós vemos é que ele, dentro do império, sendo controlador de qualidade do vinho do rei, mesmo assim, ele poderia morrer a qualquer momento, como se ele bebesse um vinho contaminado, envenenado. Por isso que ele era tido pelo rei como um copeiro fiel. Por quê? Porque o copeiro, ele provaria o vinho, mostrando em risco a sua vida, em prol da vida do rei. Essa história é forte, viu? Então, por que Neemias poderia beber aquele vinho que, se fosse envenenado, salvaria a vida do rei e não pouparia a sua? Por isso que quando ele terminava de beber, tinha um tempo para entregar a taça para o rei beber. Era a mesma taça, não poderia ser outra, porque senão correria o risco de estar também contaminada. Então a mesma taça que ele tomava o vinho, era que o rei também tomava. Mas pelo tempo calculado, após beber o vinho, como provador, ele dizia: viva o rei! Por que ele dizia viva o rei? Porque era a maneira de que o vinho não tinha envenenamento, e que o copeiro, ao estar vivo, prometia, quando o vinho fosse bebido pelo rei, também o rei continuaria vivo. Eis o porquê da expressão viva o rei. Imagine aí, isso não é para qualquer um não, viu, irmãos? Os medrosos, os tímidos, os que têm medo, eles vão pegar a taça e olhar para o rei, olha para a taça e olha para o rei, e ele vai ter que beber, irmãos. Não adianta olhar para a taça e olhar para o rei, ele tem que beber antes do rei. Então, é um tipo daquele que intercede, porque aquele que intercede, ele lança a sua vida em prol do outro. Glória a Deus. Então, Jesus disse: se beberdes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Se nós entregarmos a nossa vida em prol do rei, Deus guardará também a nossa vida. Se beberdes alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum. Então, por que o copeiro? Nós estamos estudando Neemias e ele era copeiro. Após provar o vinho, ele dizia: viva o rei! Porque ele não morria, simples assim. Então, o rei pode também beber, já que o copeiro bebeu e não morreu, viva o rei! Já viu o bebedor de vinho ficar triste? Neemias ficou. E o rei, ao ver Neemias triste,
e ao provar do vinho, porque ele era provador de vinho, tem alguma coisa errada. O vinho é doce, alegra o coração, e você está triste. Então, imagine aí, meus irmãos, a pessoa que bebe o vinho para provar, entregar ao rei, e depois dizer, gritando, viva o rei. O coração triste, rosto triste, semblante caído, tomou o vinho, em vez de gritar, viva o rei. Está errado esse negócio. Ele tem que se alegrar. Louvado seja Deus. Havia muitos anos que Neemias servia ao rei. E Neemias não estava doente. Neemias também não morreu. Então ele poderia dizer, viva o rei, com muita propriedade. Mas é diferente dizer viva o rei do que dizer viva o rei. Então o rei conhece as atitudes de Neemias. Por quê? Porque ele não está tendo uma atitude como era de antes. Todo líder sabe distinguir o que se passa com seus liderados. É isto que Deus dá aos líderes, para discernir o que se passa com seus liderados. E Neemias não foi diferente. O rei viu que ele estava triste. Por que você está triste? Então o teu líder, o teu pastor, ele tem discernimento sobre você. Glória a Deus. Por quê? Porque haverá momento que você vai falar diferente, que você vai agir diferente. Mas o vinho está doce, mas o coração está amargo. Então o versículo 7 vai mostrar o equivalente. Preste atenção. A casa que foi derrubada, o muro que foi derrubado e o templo que também foi derrubado. Aqui representa o quê? Família derrubada, segurança derrubada e comunhão com Deus derrubado. Porque o templo se refere à comunhão com Deus. E os muros, a segurança. E a casa, a família. E todos aqueles que servem ao Senhor, ele tem exatamente essas três coisas que o homem precisa. O homem precisa de uma casa para ter uma família. O homem precisa ter muro, que significa sua segurança. E o homem precisa, acima de tudo, da comunhão com Deus. E jamais isso pode ser derribado. Capítulo 2 de Neemias vai falar que ele orava, mas isso já acontecia no capítulo 1. Versículo 11. Ele vai pedir ao rei para reconstruir os muros. Veja, sair de ser copeiro para ser um construtor. Então, tinha crédito. Por quê? Porque ele não só pediu o rei do império persa, mas ele havia pedido anteriormente ao rei dos reis. Então havia dias de oração e crédito, glória a Deus. Então Neemias estava disposto a morrer pelo rei, porque este era o papel daquele que estava sendo copeiro. Era um papel também de intercessor. É este que prova o vinho. Não era para ficar triste. E o vinho que o rei bebia junto com a rainha que estava do seu lado. Irmão, a rainha que estava do seu lado, o rei bebendo o vinho com o coração alegre e a rainha do lado. Isso foi uma coisa tão maravilhosa que quando ele se aproximou, o rei alegre, com a rainha do lado, que queres que eu te faça? Há um dia em que nada vai nos alegrar. Sabe por quê?
Porque Deus vai colocar o seu coração no nosso coração. E a tristeza que sentiremos será segundo Deus. Por isso que a tristeza segundo Deus causa arrependimento. E quando o coração de Deus está no nosso coração, mesmo que não passamos pela alegria quando é para passar, quando o coração de Deus está no nosso coração, este será o dia que vai chegar a bênção. Então, como é que Neemias, isso aqui é muito forte, irmão, tomou o vinho, viva o rei, mas estava morrendo por dentro, estava com o coração triste, porque seus pais, as sepulturas que haviam seus pais, por que é importante as sepulturas dos seus pais nessa história? Porque Deus, ele fala sempre na quarta geração. Quando a gente estuda lá, Abraão, Isaac, Jacó, aí vem José, Deus falou. Sempre na quarta geração. Deus prometeu para Abraão que na quarta geração o povo sairia do Egito. Então, é um referencial às sepulturas. Porque eu vou saber em que geração estamos. É onde Deus está falando por meio dos profetas, dos pais e pelos pactos. Então, não dá para esconder a tristeza. Não dá. Quem está triste muda tudo. As suas atitudes, o seu falar. Veja aí, versículo 3, capítulo 2. Para sempre viva o rei. Ele bebeu vinho. Até gritou, mas não saiu como antes. Viva o rei. Saiu diferente. Saiu trêmulo. O rei desconfiou. A nossa história tem que ser firme. Não precisamos temer. Precisamos ser fiéis, valorosos e valorizar a calça que vestimos. E as mulheres, a saia que se veste. Temos que valorizar. Por quê? Porque o nosso rei vive. Então, no caso, Neemias já havia orando ao Deus do céu, desde o capítulo 1. E o copeiro pediu ao rei para ser construtor. Versículo 6 do capítulo 2. A rainha já estava do lado, com chamego com o rei. E o rei bebendo vinho. Foi fácil por ver perguntar: o que é que você quer? Glória a Deus. O que é que você tem pedido? Há muito tempo, quando você está orando, o que é que você vem pedindo a Deus que eu posso fazer por você? Se eu posso, o que queres que eu te faça? Então, meus amados irmãos, veja aí, Neemias vivia no palácio, mas tinha sua mente, o seu coração em Jerusalém. Onde nós vivemos hoje? Nós vivemos no conforto? E onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Está no reino. O nosso coração está na Nova Jerusalém. Há um princípio aqui que deve ser praticado. É que a nossa vida, ela precisa mudar. O nosso palácio e reino vai depender aonde está o nosso coração. Se está em Jerusalém. Nos nossos dias, isto significa o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, estamos colocando o nosso coração no reino? Então Deus prepara
para nós palácios, se nós estivermos primeiro com o coração no reino. Veja, o espírito, a alma e o corpo. O corpo está nesse mundo. O coração está onde? Na Nova Jerusalém? Onde está o nosso coração? Se estiver aqui, está correto. Neemias vivia bem, com regalias, mas não esquecia do seu lugar, de onde saiu. Hoje, muito esquece isso. Muito querem só os palácios, mas nós somos remanescentes da Nova Jerusalém, Jerusalém de paz. Jamais devemos esquecer, o propósito de Deus foi para que sejamos edificadores da Nova Jerusalém. Onde está o nosso coração? Está na obra de Deus, naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, abrindo o caminho para a Nova Jerusalém? Deus preparou para você a Nova Jerusalém. Você vive aqui, mas o seu coração deve estar na Nova Jerusalém. Como fazer para que o nosso coração esteja lá? Mesmo alguém estando no palácio. Primeiro, está disposto a abrir mão do palácio deste mundo. Amém? Abrir mão do palácio daqui para fazer uma obra em Jerusalém. Glória a Deus. Este é o desejo de Deus. A Jerusalém deve ser habitada. As festas devem acontecer. Quem são os habitantes de lá? Aí somos nós. E cadê o restante que sobraram? Isto é forte, irmão, porque há muitos que não são desse aprisco. Jesus disse, mas convém agregar a estas. Ainda tenho outras ovelhas. Precisamos olhar para alguém que é do nosso meio, familiar, humano. Precisamos sair dos nossos palácios, entrar nas ruas, abrir trabalho, fazer culto, visitar, fazer discípulos. Se estivermos com o rei, nós teremos as cartas para reedificar novos templos. Glória a Deus. Este era o desejo de Neemias. Tem outras pessoas que querem viver lá também. E são nossos familiares. O nosso eu, ele deve ser secundário. Sim. Por quê? Porque nós temos que fazer discípulos, agregar, sair do conforto, tirar um dia para evangelizar, fazer culto nas ruas. Nós temos que pensar nas riquezas que vêm do alto. Então, Neemias estava bem no palácio, mas ele estava mal consigo mesmo, porque ele sabia que havia um tesouro que ele tinha exatamente guardado no reino dos céus. E ele estava querendo ajuntar tesouro no céu. Há vidas que não estão no reino. Há vidas que não estão na Nova Jerusalém. Mas você está com o rei. Nós estamos com o rei. Os muros estão fendidos. Há muitas brechas. As portas estão arrancadas. As pedras enterradas. Tudo desmoronou. Não há templo. Não há sacerdote. Não há altar. Temos que começar tudo de início. Tem que tirar do meio do povo, da semente, uma nova linhagem, para saber quem são os sacerdotes. Então, o Neemias, que está no palácio, ele é amigo de quem pode mudar essa história. Temos que agir. Deus nos chama para deixar o palácio do comodismo. Ele nos chama para ganhar almas, isto é, para reedificar muralhas, fechar brechas, colocar portas no lugar, reedificar
templo. Então, nós temos que reedificar hoje. Que templos são estes? Não são templos feitos por mãos humanas, mas são templos que são discípulos e que são discipulados, como estão fazendo nós agora mesmo. Estamos discipulando aos nossos queridos irmãos. Então, o templo de Salomão foi feito para habitar o nome. Deus, Ele habita em nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então, o discipulado é o tempo da reedificação do templo. Isso é espiritual. Nós estamos trazendo agora para o lado espiritual. Então, dá trabalho colocar as portas, cuidar. Mas os verdadeiros pais na fé são aqueles que reedificam. Não são aqueles que ganham pela mensagem. Ganhei 10 almas pregando o evangelho. Mas são aqueles que cuidam. São aqueles que tiram as fendas do muro. São aqueles que colocam as portas. Glória a Deus. Tem pessoas pregando e ganhando alma para Jesus. Mas é o discipulado que traz galardão. É para quem cuida, para quem reedifica. Quando eu aprendo a palavra, eu estou aprendendo a manusear as ferramentas do reino. Porque eu vou edificar templos. Neemias sabia muito bem. A palavra Neemias quer dizer Jeová conforta. Ele foi usado para conforto, porque ele trouxe a palavra de Deus. Ele era filho de Acalias, que quer dizer, Acalias, Jeová ilumina. E no mês de Quisleu, que quer dizer confiança. Então, ele era o consolo dentro da iluminação divina para a confiança de Deus. Na Bíblia, os nomes dizem tudo. Quando alguém vai nascer, quando há profecias e até mesmo nas genealogias. O Anani é tipo do Espírito Santo. A igreja é tipo do remanescente de Jerusalém. Então, o gracioso, que é o Anani, o significado do nome, é aquele que tem graça. É o que nos representa diante de Jesus, o Neemias, que está no palácio da Nova Jerusalém. Os que escaparam são uns, diferente dos remanescentes, porque os remanescentes são fiéis. E este tem fé e diz que o meu Deus, o nosso Deus, vai mudar essa história. Porque Anani foi até o seu irmão Neemias, porque sabia que ele poderia ser o parente mais próximo diante da lei para remir o seu povo. A igreja tem Jesus como parente remidor. Glória a Deus. Porque Jesus, quando ele curou o cego Bartimeu, que queres que eu te faça? Jesus sabia que o homem era cego, e o que ele mais desejava era ver. Por que Jesus perguntou o que queres que eu te faça? Jesus quer que apenas nós fale a ele. O nosso irmão está lá no palácio, então ele quer que a gente fale a ele. Se o rei já conhece o que está passando no nosso coração triste, ele apenas quer que nós fale a ele. O que queres que eu te faça? Então Jesus quer que nós falamos. E muitas pessoas não sabem pedir como convém. A Bíblia diz que pede mal. Me dá aí, me dê isso. Eu quero um carro, quero uma casa. Muitos pedem mal e não recebem. Temos que ter intimidade com Jesus, nosso parente remidor. Ele está no palácio, no trono, à direita de Deus. Nós vamos falar com Ele. Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe que você precisa ver, ouvir, andar, falar. Ele só quer ouvir a sua voz. Ele quer que você diga, está doendo aqui, Jesus. Ele quer que você diga, eu preciso andar, Jesus.
Ele apenas quer ouvir a sua voz. Neemias só vai fazer alguma coisa quando acontecer o versículo 2. Quando Anani, que é o seu irmão, vier no palácio. Você tem que ir no palácio. Esta é a resposta. Por quê? Porque você vai levar homens com você. E assim, diante de Neemias, tu que és o Anani, que vai até o Neemias, vai haver um interesse na parte dos dois, e os dois vão voltar e começar a construção. Assim também, nós devemos ir até a Cristo. E o Espírito de Deus está em nós, que vai junto conosco. E assim, Jesus se interessa por nós, porque se nós chegarmos a Deus, Deus nos chegará até a nós. Vamos concluir esta aula? Nós temos que falar para Ele o nosso problema, mas tem um mensageiro que fala, que clama melhor do que nós. É o Espírito Santo que clama em meu lugar. Então Neemias, que é Jesus, vem e reedifica os nossos muros. Versículo 3. O povo na miséria, muros fendidos, as portas queimadas. Temos que ter tomada de decisão, porque assim as portas vão ser colocadas novas. A missão do remanescente, guardar a fé, sua semente. E assim, a história mostra que Jeremias, que estava na porta da cidade, nesse tempo, no início do cativeiro, quando Nabucodonosor invadiu, Jeremias estava fazendo as suas anotações de lamentações de Jeremias. Assim como também Neemias 1:4 entrou em luto pela cidade, Jeremias também estava em luto inicial. Tudo aconteceu por quê? Porque aqui é uma tipologia, porque a cidade é um tipo de Cristo. Tudo o que aconteceu com a cidade, aconteceu com Cristo. Jesus disse: derribai esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eu reedificarei. Jesus estava falando do seu corpo. Então o cativeiro é necessário. Por quê? Porque assim vai existir, por causa do cativeiro dos 70 anos, vai existir o livro de Daniel, a história de Mesaque, Sadraque e Abidnego na fornalha, Daniel jogado na cova dos leões. Todas essas histórias vão acontecer. Mas qual é o segredo? Para a glória de Deus, nosso Pai. Então o cativeiro é Ele que faz nós usar a nossa fé. É o cativeiro que faz nós sair da rotina. Casa, igreja, trabalho. Trabalho, igreja, casa. Então, o cativeiro vem, mas é para fazer você mostrar a tua identidade. Se tu és um servo de Deus. Então, nossa atitude como líder está no versículo 4. Orar, entrar em luto, chorar. Porque muitos líderes, eles sofrem para liderar os seus departamentos, seja de mocidade, seja de senhora, seja outro grupo, na denominação de jovens e adolescentes. Por que eles não conseguem liderar? Porque eles não choram, eles não tiram tempo de luto, eles não jejuam, eles não oram. Por quê? Porque não tem sucesso. E o sucesso está nessas coisas. Se nós fazermos estas coisas, Deus vai mudar a história do seu povo. Muitos estão com problema. Aí fica no corre-corre. Tem que aprender
biblicamente, assentar primeiro. Porque esta é uma regra bíblica. Se assente. Depois chore. Depois Deus vai enxugar. Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a angústia do seu choro. Então Neemias, ele viu toda aquela situação e ficou calado. Evitou calúnia contra ele. Por quê? Porque ele tinha do seu lado dois aliados, Deus e o rei. E ele, ao ficar em silêncio, ao receber as cartas de Deus e de seu líder, ele ficou calado. Muitos hoje não recebem a oportunidade para o ministério porque eles falam antes do tempo. E lembre-se, nessa história, nem sempre aqueles que escaparam antes do tempo têm uma boa vida para contar. Lembre-se que a vida que nós temos agora é a vida que nós temos no Filho de Deus. Façamos a obra de Deus quanto é tempo. Por quê? Porque os nossos galardões estão nas almas que nós reedificamos, que são os templos vivos de Deus, nessa história toda de Neemias. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a próxima aula de número 7, se Deus quiser. Amém.